Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Estamos aqui juntos mais uma vez, agora para falar de matéria nova. Vamos continuar a equação do segundo grau, mas agora a gente vai começar a resolver as equações completas. E eu tenho um desafio para vocês no final do vídeo, tá bom? Então, por favor, assista até o final, acompanhe tudo. É matéria nova, registra no seu caderno para você poder estudar, tá bom? Primeira que a gente vai precisar, quando a gente quiser resolver uma equação de segundo grau completa, é encontrar o discriminante. O discriminante, ele tem um nome mais bonitinho para ele, mais fofinho, que é delta. Delta é uma letra grega que a gente representa com o formatinho de um triângulo, tá bom? Então, a gente precisa, o primeiro passo, resolver o delta, encontrar o delta. Para isso, a gente tem que estar trabalhando com uma equação do segundo grau na forma reduzida, porque aqui, saber quem são os coeficientes A, B e C é de extrema importância para a gente, tá bom? Se a gente não organizar os coeficientes, a gente não resolve. A fórmula do delta, você vai descobrir, ela é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Esses carinhas aqui nada mais são do que os nossos coeficientes, tá bom? Então, esse daqui é o coeficiente. Quem vem primeiro aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Quem vem primeiro aqui é o coeficiente B, que é aquele cara que acompanha o x sem o expoente, lembra? O A é aquele coeficiente que acompanha o x ao quadrado e o C é o termo independente, tá bom? Aqui entre o menos 4 e o A tem uma multiplicação, entre o A e o C também tem uma multiplicação. Você pode achar estranho isso aqui logo de cara, mas relaxa, que isso aqui você vai se habituar a ele bem rapidinho, tá bom? E o discriminante, ele é extremamente importante pra gente, eu vou falar mais sobre isso no segundo horário, pra a gente saber se a nossa equação, ela tem raízes ou não, tá bom? Então, eu não vou focar muito nessas observações aqui, mas você já pode deixar registrado aí. Se o meu delta for positivo, a minha equação vai ter duas raízes diferentes. Se o meu delta for igual a zero, eu só vou ter uma raiz, ou, como a gente diz às vezes, duas raízes iguais. Se o meu delta for menor do que zero, a equação não tem raízes reais, ok? Vamos brincar de encontrar o delta, de encontrar o discriminante? Olha para essa equação aqui, a primeira coisa. Quem são os coeficientes? Quem está acompanhando o x ao quadrado é o A, quem está acompanhando o x sem expoente é o B, quem está sozinho é o C. Se a equação não tiver igual a zero, você precisa deixar ela igual a zero, tá bom? Então, temos aqui os nossos três coeficientes e temos a formulazinha do delta. A gente vai substituir. Onde eu tinha B, eu vou trocar por menos 3. Onde eu tinha A, eu vou trocar por 2. Onde eu tinha C, eu troco por menos 1. Fiquei com essa equação. A gente vai calcular. Quanto que é menos 3 ao quadrado? Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Se eu multiplico aqui o meu menos 4 por 2, isso dá menos 8. E eu ainda preciso multiplicar o menos 8 por menos 1. Fazendo essa multiplicação, olha o que eu tenho. Menos 8 com menos 1, sinais iguais, vira mais. Isso virou 9 mais 8. E 9 mais 8 costuma ser, assim, normalmente, 17. Então, o discriminante aqui é 17, ok? Tranquilo? Se tiver dúvida, fala comigo lá no chat ou então pelo fórum, beleza? Vamos prever um outro exemplo? A gente tem aqui uma outra equação. Identifica para mim quem são os coeficientes. Quem está acompanhando o x ao quadrado? Olhando aqui não tem ninguém. É porque o meu coeficiente A é 1 e o 1 não precisa aparecer. Quem está acompanhando o x sem expoente é o 2. E o meu C, o termo independente, é 1. Beleza? Vamos agora substituir esses valores na formulazinha do delta. Onde eu tinha o coeficiente b ao quadrado, eu vou ter 2 ao quadrado. Aí vem menos 4 vezes o A. O A é 1 e o C é 1 também. Beleza? Vamos agora resolver. 2 ao quadrado é 4. E se eu multiplicar, ó, menos 4 por 1 e por 1, continua sendo menos 4. E 4 menos 4 é 0. Tranquilo? Encontramos mais um discriminante. Esse cálculo é extremamente importante, ele ainda não é a solução da minha equação, mas ele é muito importante para resolver a equação. E aí, agora que a gente
Viu o bendito do delta, a gente chega na fórmula de Bhaskara. Eu sei que o professor de inglês já comentou sobre isso com vocês. Provavelmente, sei lá, mãe, pai, tia, vizinho, prima, papagaio do vizinho, alguém já deve ter te falado, passado algum sentimento ruim em relação à fórmula de Bhaskara. Você vai pegar toda essa informação negativa que você pode ter recebido sobre ela, atirar pela janela, porque essas pessoas não aprenderam a fórmula de Bhaskara comigo. Então, você vai aprender comigo e você vai amar a fórmula de Bhaskara, porque eu amo ela. E você vai amar com a mesma força que eu, tá bom? E ela é muito tranquila, e ela é muito importante. Você vai trabalhar com a fórmula de Bhaskara pelo menos até o final do seu terceiro ano. Depois disso, eu não sei o que você vai fazer de sua vida, mas tem grande chance de você continuar usando ela, tá? Então, olha só. Depois que a gente já tem o delta, a gente vai pegar esse valor que a gente encontrou e vai substituir na fórmula de Bhaskara. Novamente, eu preciso dos coeficientes aqui. Para eu encontrar o x, eu vou pegar menos o meu coeficiente b, que era aquele termo que acompanhava o x sem o expoente. Aí eu vou fazer mais ou menos a raiz de delta, que é o número que a gente encontrou quando a gente fez aquele cálculo do slide anterior. E vamos dividir por 2 vezes o coeficiente a. Por que que tem esse mais ou menos? A gente já discutiu muitas vezes que o resultado de uma raiz quadrada pode ser um valor positivo e também pode ser a sua versão negativa. Então, para você não esquecer disso, a fórmula já te dá isso. Tá bom? Então, já vem na fórmula assim que é para você lembrar que a raiz tem duas soluções, a versão positiva e a versão negativa. Tá bom? A fórmula é essa. Se você não achou ela bonita, você não está olhando ela direito, fecha o olho, esfrega o olho, olha novamente que você vai achar ela linda. Tá bom? Logo você vai se apaixonar por ela. Vamos fazer um pouquinho de exemplos com isso? Eu quero encontrar as raízes das equações quadráticas aqui embaixo. Então, olha só, as raízes são as soluções da equação, certo? Primeiro passo, separar coeficientes. O A acompanha o x ao quadrado, no caso não tem ninguém, é 1. O B acompanha o x sem expoente, é menos 3, o sinal é extremamente importante. O C é menos 18. Temos aqui separados nossos 3 coeficientes, é com eles que a gente vai trabalhar. Em hipótese alguma, você vai chegar aqui no A e colocar que o A é x ao quadrado, porque não tem ninguém ali, tá bom? Quando eu separo os coeficientes, só pode ter números, não entra x aqui, tá bom? O x é incógnito, ele não aparece nos coeficientes. Vamos seguir. Primeiro passo, calcular o discriminante, o delta. Eu vou pegar e vou fazer b ao quadrado, o meu b é menos 3, então eu tenho menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes. O a é 1 e o c é menos 18, certo? Vamos substituir aqui. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Se eu faço menos 4 vezes 1, continua menos 4. E menos 4 vezes menos 18, menos com menos é mais. 4 vezes 18 é 72. Somando esses dois números, nós temos que o delta é 81. Conheço o delta? Vamos fazer agora a fórmula de Bhaskara para descobrir os valores de x. A fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Quem é o meu coeficiente b? O b é menos 3, não é? Lá em cima. Eu preciso tomar muito cuidado na hora de substituir o sinal, porque existe um menos que é da fórmula. Então, na hora que eu for substituir, eu tenho que fazer menos 3. Desse modo, colocando parênteses para não errar, tá bom? Se não colocar o parênteses, você pode se confundir. Aí eu tenho mais ou menos a raiz de 81, que foi o meu delta, sobre 2 vezes o a, que é 1. Fazendo o jogo de sinal aqui, menos com menos, esse 3 vai ficar positivo. Resolvendo a raiz de 81, eu encontro 9. E aqui embaixo, 2 vezes 1 é 2. A partir dessa fraçãozinha que nós encontramos, vão sair as nossas soluções, as nossas raízes. Tá vendo esse sinal de mais ou menos? Eu vou precisar fazer duas contas. Na primeira eu vou usar o mais e na segunda o menos. Então, primeiro, trabalhando apenas no sinal positivo. 3 mais 9 dá 12. E 12 dividido por 2 é 6. O 6 é a minha primeira raiz. Usando agora o sinal negativo. 3 menos 9 fica menos 6. Eu posso colocar o sinal negativo tanto aqui junto com 6 no numerador, quanto antes da fração. De qualquer maneira, tá certo, tá?
E menos 6 dividido por 2 vira menos 3. Essas são as minhas raízes. Se eu quiser fazer uma prova real, pega esses números, pega o 6 e substitui lá na minha equação. 6 ao quadrado, menos 3 vezes 6, menos 18. Certeza que vai dar zero. Também, se você pegar o menos 3, coloca lá em cima o menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, menos 18. Vai dar zero com toda certeza. Tá bom? Vamos fazer mais um? Vamos para mais um exemplo? Observe essa segunda equação. Nós temos aqui 2x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Essa é uma equação que já está na sua forma reduzida, certo? Primeira coisa, vamos separar os seus coeficientes. O a, que acompanha o x ao quadrado, é 2. O b, que acompanha o x sem expoente, é menos 6. E o c, que é o termo dependente, é 5. Conhecendo os coeficientes, a gente vai agora jogá-los na fórmula do delta. O delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir os valores, olha só. O meu b é menos 6, então eu tenho menos 6 ao quadrado. E aí vem menos 4, que multiplica pelo a, que é 2, que multiplica pelo c, que é 5. Fazendo menos 6 ao quadrado, ele vai ficar positivo, vai ficar 36. E multiplicando 4 por 2 por 5, eu fico com 40, mantendo o nosso sinal, que era negativo. Fazendo a subtração 36 menos 40, a gente vai encontrar um delta negativo. O delta está valendo menos 4. Vamos agora jogar os números que nós temos na fórmula de Bhaskara. O meu x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, como o b é negativo, é importante colocar ele entre parênteses, tá bom? Vai ficar menos com menos. Aí eu tenho mais ou menos a raiz de delta, só que o meu delta foi negativo, foi menos 4. Não vou conseguir resolver essa equação, porque não existe uma raiz quadrada de um número negativo, né? Então eu posso falar que nesse caso a minha equação não tem solução, ela não tem raízes reais. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, fala comigo lá pelo fórum ou pelo chat. Mais um. C. X ao quadrado mais 8x mais 16. Observe que para facilitar esse primeiro momento, eu estou deixando todo mundo organizado, mas você já sabe colocar a equação do segundo grau na forma reduzida, né? Colocar primeiro o a, depois o b, depois o c. Se você não organizar direito, você vai trocar esses coeficientes, tá bom? Ó, o meu a é 1, e não tem ninguém com x ao quadrado, é 1. O meu b é 8 e o meu c é 16. Vamos para o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu vou repetir a fórmula sempre para você decorar, tá bom? Então, quem é o b? O b é 8. 8 vai vir ao quadrado, menos 4 vezes o meu a é 1 e o meu c é 16. Faz 8 ao quadrado, dá 64. Menos 4 vezes 1 é menos 4 e menos 4 vezes 16 é menos 64. Olha o que aconteceu com esse delta. Deu zero. Não tem problema se o delta for zero. Isso vai indicar que eu vou ter uma única raiz, ou duas raízes iguais. Já vou te mostrar isso. Ó, vamos para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Vamos substituir? O meu b é 8. Observa que já que o b é positivo, eu não preciso colocar entre parênteses, só se você fizer muita questão, mas não é necessário, tá? Vai ficar menos 8. Mais ou menos, a raiz do meu delta aqui é 0, sobre 2 vezes 1. Então, vamos lá. A raiz de 0 é 0 mesmo, né? Isso vai ficar menos 8, mais ou menos 0, sobre 2. Primeiro, vamos usar o valor positivo, né? Primeiro, a gente vai considerar o mais. Vai ficar menos 8 mais 0, que continua menos 8. Lembra que o sinal pode vir no numerador ou antes da fração, tanto faz. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Vamos agora considerar o sinal negativo. Menos 8 menos 0 continua sendo menos 8. E menos 8 dividido por 2 também é menos 4. Eu posso falar aqui que eu tive duas raízes iguais ou simplesmente uma raiz, o menos 4. Certinho? Vamos fazer um último exemplo aqui antes de a gente ir para os exercícios? Olha só a letra D. Eu tenho 3x ao quadrado menos 3x menos 6 igual a 0. Separa os coeficientes, quem é o A, quem é o B e quem é o C.
O A, que acompanha o x ao quadrado, é 3. B, que acompanha o x sem expoente, é menos 3. Não esquece do sinal. O C, que é o termo independente, é menos 6. Vamos para o delta primeiro. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu B é menos 3, então eu tenho menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 3 e o C é menos 6. Vamos resolver aqui. Menos 3 vezes menos 3 fica 9. Menos 4 vezes 3 ficaria menos 12. E menos 12 multiplicado por menos 6 vai ficar mais 72. Somando 9 com 72, eu encontro 81. Vamos agora para a fórmula de Bhaskara. Menos x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. A gente tem, então, que o x é menos ou menos 3, é importante parênteses, mais ou menos a raiz de 81 sobre 2 vezes 3. X vai ser igual a 3 mais ou menos 9 sobre 6. Resolvendo com sinal positivo, 3 mais 9 fica 12. E 12 dividido por 6 é 2. Usando o sinalzinho de menos. 3 menos 9 fica menos 6. Dividido por 6 fica menos 1. Essas são as nossas duas raízes. Beleza, pessoal? Dúvida? Se tiver dúvida, fala comigo no fórum. Agora eu quero que você reflita. Esse negócio é difícil? Ele pode não ser, na primeiro olhar, a coisa mais bonita do mundo. Mas difícil não é, né? E até bonitinho. Na página 21 começam as nossas questões. Eu tenho aqui na primeira questão, identifique os coeficientes e calcule o discriminante, o delta, para cada equação. A gente tem aqui, na letra A, x ao quadrado mais 2x menos 4. Quem é o A? O A é 1. O B é quem? 2. O C, menos 4. Lembra que quando eu quero saber os coeficientes, não vai entrar x, certo? Agora que eu conheço A, B e C, calculo o delta. Beleza? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Certinho? Vamos para a próxima. Página 22. Para cada equação a seguir, determine suas raízes reais e depois substitua os valores encontrados na equação para verificar a resposta. Aqui você vai ter que fazer a equação inteira. Faz o discriminante, usa o delta e aplica a fórmula de Bhaskara como a gente fez nos exemplos. Tá bom? Não fica com medo da fração. Se você tiver problema em trabalhar com a fração e quiser trabalhar com ela como menos 1,5, que seria o resultado de 3 sobre 2, tem problema nenhum, tá bom? Pode ser, sem problemas. Olha a questão 3. Resolva nos reais as equações do segundo grau incompletas usando a fórmula resolutiva. Quando ele te pede a fórmula resolutiva, ele está querendo que você use a fórmula de Bhaskara, tá bom? Eu sei que você tem condições de trabalhar com ela de outra maneira, que foi aquilo que a gente já viu na semana passada, mas eu quero que você tente aplicar a fórmula de Bhaskara aqui. Lembrando que a gente tem coeficientes nulos, zeros aqui. Página 22 e 23, a gente tem a questão 4. Essas equações estão todas desenvolvidas aqui de uma maneira que não é a que a gente trabalha. Então, a primeira coisa que você vai fazer, organizar ela, fazer as distributivas que forem necessário, tirar o mínimo quando necessário, deixar essas equações iguais a zero, certo? Quando ela ficar nessa forma reduzida, você vai aplicar a fórmula de Bhaskara e encontrar suas raízes. Beleza? Você vai fazer a fórmula de Bhaskara pra caramba. Depois dessa atividade de hoje, você não esquece dela nunca mais. A partir das questões que você fez até agora, você já consegue ter uma ideia de como que o discriminante, o delta, ele te dá resultados, as raízes. Tem duas raízes iguais, duas raízes diferentes ou não tem raízes. Apesar de que eu comentei isso também lá naquele slidezinho sobre o discriminante. Classifique isso daqui para mim em verdadeiro ou falso. Eu estou mostrando todas as questões porque eu sei que tem gente que está sem o livro. E aí deve ser pausar o vídeo e fazer no caderno, tá bom?
Página 23. Olha essa questão 6. Verifique se a resolução da equação do segundo grau indicada a seguir está correta. Justifique sua resposta. Eu tenho uma equação aqui. A gente tem os coeficientes. A pessoa fez o delta bem bonitinho. Aí ela jogou na fórmula de Bhaskara e resolveu. Encontrou as raízes 1 e 3. E aí? Tá certo? Não está? Vou te dar uma dica. Não tá. Não tá. Tem um erro que passou aqui. Pensa qual foi o erro e me diga aí na resolução, tá bom? Questão 7, lá embaixo. Determine um número real cujo quadrado é igual ao seu quádruplo. Meu Deus, deixa eu te dar uma dicasinha escrevendo aqui. Desculpa, porque eu sei que vai ficar feio. Vou escrever aqui do lado, ó. Determine o número real, não sei quem é, chamo de x. Cujo quadrado, o quadrado de x. X ao quadrado vai ser igual a quê? É igual ao seu quádruplo, o quádruplo de x. Certinho? Determine o número real cujo quadrado é igual ao seu quádruplo. Tem uma equação do segundo grau incompleta. Você pode resolver ela colocando o x em evidência. Volta o 4x para trás, coloque ele em evidência, o x. Mas nesse momento eu gostaria muito que você usasse a fórmula de Bhaskara, porque a gente está aprendendo ela agora, é legal para você ir testando, tá bom? Temos aqui questão 8, cálculo discriminante, as raízes x1 e x2 das equações abaixo. Quando ele coloca esse x1 e x2, é uma maneira de representar as duas equações. Se você prestou atenção, eu represento sempre assim, ó, x com um tracinho em cima, um apóstrofo, e o x com dois tracinhos em cima, que seria dois apóstrofos aqui. Como que você vai fazer? Não sei, como você preferir, tá bom? Eu faço assim desde a época da escola, que meu professor fazia assim, mas se você quiser escrever x1 e x2, tá tudo certo também. Então, o importante é você diferenciar as duas raízes, tá bom? As duas soluções. Como você quer fazer, não importa nesse momento. Calcula o delta e joga na fórmula de Bhaskara para você resolver aqui, tá bom? Questão 9. Resolva nos reais as equações incompletas do segundo grau usando a fórmula resolutiva. De novo, eu quero que você utilize a fórmula de Bhaskara para você treinar mesmo. Tá? Você vai ver que a fórmula de Bhaskara, quando a gente não tem algum dos coeficientes, quando eles são zero, ela acaba sendo bem rapidinha, bem simplesinha mesmo de trabalhar, principalmente quando você não tem o B nem o C, que é o caso aqui da letra B. Tá? Você resolve ela num instante. Na página 24 a gente tem a questão 10, acho que é a última questão. Eu quero que você escreva a equação na forma reduzida e encontre as raízes. Você vai fazer a distributiva aqui na letra A quando for preciso. Na letra B você pode repetir o parêntese e fazer a distributiva ou aplicar produto notável. Na letra C você vai ter que tirar o mínimo. Faça o que for necessário em cada questão para deixar essa equação igual a zero, lembrando de respeitar a ordem de primeiro o x ao quadrado, depois o x sem expoente e por último o termo independente. Calcula o delta, calcula o x usando a fórmula de Bhaskara. Beleza? No início eu te disse que no final teria um desafio, né? Lá vem o meu desafio. Gente, eu adoro música pra gente gravar a fórmula, pra gravar todas as coisas. Se a gente tivesse sem o coronavírus no nosso meio aí, a gente tivesse em sala de aula, eu ia passar a musiquinha pra vocês lá, a gente ia cantar junto, ia fazer um vídeo bem bacana. Já que a gente não tá junto, eu ainda quero o vídeo, então eu gostaria que vocês gravassem com o celular de vocês e me marcassem, me mandassem no Instagram, ou então me mandassem pela plataforma mesmo, tem como, onde você carrega a atividade, tem como você carregar o vídeo. Eu queria ver vocês cantando junto comigo, porque eu não quero passar vergonha sozinha, tá? Pro nono B, gente, eu prometo que eu vou procurar um Roberto Carlos depois para poder fazer uma paródia, tá? Mas por hora, o que a gente deu para ser feito, isso daqui. Eu acho que vocês devem conhecer a música original. Eu quero imaginar você cantando aí, eu não quero passar vergonha sozinha, tá? Então, eu não vou deixar minha vergonha gravada aqui no vídeo, eu canto com vocês lá pela nossa conversa lá ao vivo, tá bom?
Mas eu acho que você deve conhecer essa musiquinha aqui. Então, você vai parar o vídeo, tirar um printzinho, você vai ensaiar, fazer esse negócio bem legal e mandar pra mim, tá bom? E eu te juro, essa música vai entrar na sua cabeça, você não vai ter fórmula nunca mais. Se você quiser, convida a família, entendeu? Chama os amigos que estiver na sua casa, tá? Não sai pra rua. Chama pai, mãe, irmão, papagaio, cachorro, primo que tá aí, entendeu? Só pessoa de casa, porque a gente não pode sair, né? Grava pra mim e manda. Não vou cantar agora pra passar essa vergonha e ficar salva no YouTube, não faço isso. Mas eu canto com vocês na hora que a gente for conversar juntinhos, tá bom? Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Mandem pra mim que eu quero muito ver. Beijo e a gente se encontra na nossa conversinha lá nossa conversinha ao vivo. Tchau, tchau.